Sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o advogado Edson Veras. Doutor Edson, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando do programa Hora Extra. Vamos lá, há poucos anos o TST mudou seu posicionamento a respeito da garantia de emprego no contrato de experiência, admitindo a partir de então a compatibilidade da garantia de emprego para o trabalhador no caso de acidente de trabalho durante a vigência de contrato. O que levou o TST a mudar a sua jurisprudência nesse caso, doutor? O TST ele seguiu a interpretação, o norte jurídico que o Supremo Tribunal Federal deu, porque o artigo da lei que trata a respeito da estabilidade, ele não faz limitação em relação ao contrato de experiência ou qualquer outro contrato. Ele diz que o empregado que sofreu o acidente do trabalho e ficou afastado, gozou do benefício previdenciário, após o retorno, ele tem garantida a estabilidade por 12 meses após esse retorno. E somente isso é o que diz a legislação. Então, o Supremo Tribunal Federal provocado, interpretando a legislação e o TST seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, tanto para a questão do acidente quanto para a estabilidade, entendeu que essa limitação ela não deveria existir. Então, a estabilidade acidentária, ela serve para qualquer contrato de trabalho, inclusive aqueles por prazo determinado, inclusive o contrato de experiência, que é uma modalidade de contrato por prazo determinado. Certo. E pode-se dizer que a Justiça do Trabalho criou o direito por meio de sua jurisprudência ou foi mudança de interpretação da norma? Eu diria que foi uma e a outra coisa também, não é? O direito, existem na vida questões absolutas, supremas, não é? A legislação e o direito não gozam desse atributo. A legislação, o direito, ele sofre constantes modificações. A lei não é a única fonte do direito. Eu acho interessante porque tinha um cliente que tudo que eu ia orientar em relação à consultoria, ele me dizia assim, doutor, onde é que está na lei isso que o senhor está falando? E a lei não é a única fonte do direito. Não a jurisprudência, tem essa rigidez, né? Isso, não tem essa rigidez. A legislação não mudou em relação à estabilidade da gestante ou em relação ao acidente do trabalho. É a mesma legislação. Houve uma mudança de interpretação em relação ao que a legislação queria dizer. A Constituição Federal, quando ela fala que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante, desde a concepção até o 5º mês após o parto, ela fala do contrato de experiência? Ela não fala. Então, no momento que os tribunais mudaram o entendimento dessa legislação, é que passou a ter o direito. O direito ele também surge com a interpretação. Então, os tribunais mudaram a interpretação do direito e a gente poderia dizer que criou o direito, não a norma, mas a interpretação de uma norma cria o direito. Então, eu diria que uma e a outra coisa. A mudança da interpretação de uma norma, ela cria o direito. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu. Certo. E que princípios nortearam essa mudança, considerada por muitos até como uma questão de justiça social? Imagino que o principal mote dessa modificação foi justamente essa preocupação social. A nossa Constituição Federal, né, que estabelece diretriz para todos os demais direitos, para a norma de convívio social, ela estabelece em seu artigo 1º, inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tudo deve ser norteado por esse princípio. Qual era a motivação para, por exemplo, no caso da estabilidade da gestante no contrato de experiência? Uma mulher, num contrato por prazo determinado, um contrato de experiência, por exemplo, ela adquiriu essa condição de gestante, de poder dispensar ela, não é? Quando ela está numa situação onde o nascituro ele deve ser preservado, deve ser dada uma garantia, uma possibilidade para aquela condição. Então, a interpretação da norma, ela precisa se adequar a esses princípios. Certo. Doutor Edson, qualquer acidente de trabalho no curso do contrato de experiência enseja a estabilidade provisória? Sim, porque a estabilidade ela é uma consequência do acidente do trabalho, quando o empregado permanece afastado mais do que 15 dias e goza do benefício previdenciário. Então, todo empregado que tem essa condição, ele goza de estabilidade. No contrato de experiência,
não tem qualquer modificação. A mesma estabilidade que o empregado tem no curso do contrato, ele também tem no período de experiência. A legislação não faz qualquer distinção entre o tipo de acidente que ele sofreu. Certo, a gente vai falar um pouco mais agora sobre o caso de gestante, que o senhor até já tocou no assunto, mas essa garantia provisória do contrato de experiência da gestante, a jurisprudência também já se consolidou nesse sentido? Sim, já se consolidou nesse sentido. Inclusive, a súmula 244 do TST, a súmula ela é uma jurisprudência uniforme, estabelecida por um tribunal superior. Ela foi modificada em 2012. Interessante que ela tratava diretamente da possibilidade da dispensa da empregada gestante no contrato de experiência. Ela dizia dessa forma. A possibilidade. Sim. E a partir da interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito das disposições transitórias da Constituição Federal, que trata a respeito da estabilidade da gestante, deu esse norte de que essa legislação constitucional ela não estabelece limite ou condição para essa estabilidade. Em qualquer modalidade de contrato, ela existe. E, a partir daí, o TST, adequando a interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal, modificou essa súmula. Então, essa súmula ela foi modificada, teve um dos seus itens modificados para objetivamente dizer que mesmo no contrato por prazo determinado, a gestante tem direito à estabilidade porque a Constituição não estabeleceu esse limite. A súmula não poderia estabelecer. Doutor Edson, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com esse assunto aqui no programa Hora Extra. O empregado pode recusar-se a trabalhar horas extras? Sim, a recusa será legítima, salvo em caso de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperativa. Para que o empregador possa exigir trabalho em horas suplementares, nessas hipóteses deverá haver acordo estrito entre as partes ou norma coletiva. Estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje com o advogado Edson Veras, falando sobre contrato de experiência. Doutor Edson, a gente tem algumas perguntas de telespectadores, a gente vai ver agora, para o senhor responder para a gente, ok? Tudo bem. Dúvidas surgem quando o assunto é contrato de experiência. Muitos empregadores acreditam, por exemplo, que só devem assinar a carteira de trabalho após esse período, o que não é verdade. O contrato deve ser assinado e tem a duração máxima de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O contrato de experiência é uma espécie de test drive para a empresa e o trabalhador antes da assinatura do contrato por tempo indeterminado de serviço. Durante este período, o trabalhador avalia as condições do trabalho e a empresa as habilidades do trabalhador. Nós fomos às ruas para esclarecer algumas dúvidas sobre o contrato de experiência. O contrato de experiência conta como tempo de serviço? Se eu sair antes do fim do contrato de experiência, há alguma punição? Vamos lá, doutor Edson. Pode responder a primeira pergunta, por favor? Sim. O contrato de experiência, ele conta como tempo de serviço. Inclusive, é o que a matéria ela tratou no início. Existem algumas dúvidas, alguns mitos, não é? Que o contrato ele só deve ser assinado após o período de experiência, quando não é verdade. O período de experiência ele é contrato de trabalho. A partir do primeiro dia que o empregado inicia na empresa, a carteira deve ser assinada. O contrato de experiência, dentro do contrato de trabalho, ele é um período de avaliação, como a própria reportagem disse. Sim. Eu até tenho por convicção que é mais um período de avaliação da empresa em relação ao empregado do que do empregado em relação à empresa. É muito difícil o empregado não Sim. gostar do período de experiência, né? Eu tenho 17 anos militando na Justiça do Trabalho e eu ainda não vi um empregado que no período de experiência ele recusou o emprego. Sim. Normalmente ele está disposto ao emprego, não é? Então, mas esse período de experiência para ambas as partes e ele integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. Inclusive, porque se o empregado se acidentar, como nós estávamos dizendo, ele tem que gozar do benefício previdenciário
E um dos requisitos é ele ter a carteira assinada, ele estar na condição de segurado. Então, integra sim o contrato de trabalho para todos os efeitos. Em relação à segunda pergunta, Sim. ele questionou quanto à interrupção do contrato de experiência. Isso. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. A empresa ela estabelece um contrato por um período, como dito na reportagem, de 90 dias. O contrato de experiência ele não pode ter mais do que 90 dias. Ele pode ter uma prorrogação, tem que ser dentro desse período de 90 dias. Por que essa prorrogação? O empregador, quando ele contrata o empregado, ele estabelece que 30 dias é um prazo suficiente para avaliar o empregado. Ele faz um contrato de 30 dias de experiência. Não precisa ser de 90, pode ser qualquer quantidade de dias menor do que 90, 30 dias. E ele percebe que aquele tempo não é suficiente para avaliar o empregado. Ele pode renovar esse contrato de experiência. Então, o limite é de 90 dias e uma única prorrogação. 2 prorrogações não podem no contrato de experiência. Certo. E se o contrato de experiência for estabelecido por um determinado período, 40 dias, por exemplo, se o empregado ele não concorda, não quer mais, aquele emprego não serve para ele antes desse período, ele tem uma indenização a ser paga para a empresa. Ele deve pagar a metade dos dias que faltam para terminar o contrato de experiência. Fez um contrato de 40 dias, 30 dias, eu não quero mais ficar nesse emprego. Ele tem que indenizar o patrão 5 dias, faltam 10, ele tem que indenizar 5. E o contrário também, se é o empregador que não deseja mais o empregado, ele precisa indenizar o empregado em relação a esse período. Se a gente for analisar e fazer uma comparação com o contrato por prazo indeterminado, isso aí equivale, né, como se fosse um aviso prévio. Não é aviso prévio, é indenização, mas é como se fosse. O direito e o dever é dos dois lados. Sim, o direito e o dever é dos dois lados. Certo. A gente tem mais uma pergunta, doutor Edson, vamos ver. Eu tenho direito ao FGTS se o contrato de experiência for só de um mês? Sim. O que afeta o direito ao FGTS não é o tempo do contrato de experiência. Tá? O tempo do contrato de experiência nada tem a ver com o FGTS. O que é que interfere no FGTS? É a modalidade da extinção do contrato de experiência. Nessa situação que nós comentamos aqui do empregado decidir interromper o contrato de experiência de forma antecipada, ele não levanta o FGTS, não. No contrato de experiência, como no contrato por prazo indeterminado, a empresa também tem que recolher o FGTS. Aquele montante que está recolhido, se o empregado ele é que toma iniciativa para interromper o contrato de experiência, ele não levanta o FGTS. Se é a empresa que toma iniciativa para interromper o contrato de experiência, ele levanta o FGTS. Tendo o contrato de experiência um mês ou mais, até 90 dias, né? Que é o limite Segue a mesma do contrato. regra, então, no caso de demissão, né? Sim. Quando é o funcionário que pede. Segue a mesma regra. E se um contrato de experiência de 90 dias, ele é integralmente cumprido, porque o contrato de experiência, tá, quando ele chega no seu término, as partes precisam concordar em continuar com aquele contrato. Se elas não tomam nenhuma decisão, o contrato ele se torna por prazo indeterminado. Mas vamos admitir que num contrato de 90 dias, as partes não desejam dar prosseguimento. Tá? Então, o término do período do contrato de experiência, o empregado também levanta o FGTS. Então, respondendo ao questionamento do senhor, não é o tempo que interfere no levantamento do FGTS, e sim a forma de interrupção do contrato de experiência. Tá ok, doutor Edson, obrigado pela presença aqui, pela participação. Sou eu quem agradeço e estou sempre à disposição quando for preciso. Tá ok, mais informações do TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e agora pela rádio web TRT. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.